Rotep família, mais um vídeo aqui no canal, desde já agradecendo a todas e todos que têm participado do nosso canal, aos novos e novas inscritos e inscritas, a galera que está compartilhando os vídeos aí no canal, melhor dizendo, né, nas suas redes, Facebook, WhatsApp, muito obrigado a todas e todos que têm compartilhado, que têm participado da construção desse canal. Hoje é dia 1º de abril e, apesar de ser conhecido, né, normalmente como o Dia da Mentira, mas o que aconteceu hoje, no dia de hoje, em 1964, não tem rigorosamente nada de mentira, tem rigorosamente a ver com uma grande tragédia que aconteceu neste país, que foi o golpe militar de 1964. Golpe que foi chamado à época de Revolução. É sempre bom deixar claro uma coisa: revolução no Brasil nunca houve até o presente momento. Que revolução pressupõe rompimento com estruturas vigentes, tá? Então, historicamente, se alguém quer falar em revolução, você tem a Revolução de 1917 na Rússia, você tem a Revolução Chinesa, que culminou em 1949, 1º de outubro de 49, você tem a Revolução Cubana, que culminou em 1º de janeiro de 1959, tá? E você tem muitas outras revoluções por aí que a gente pode pesquisar e falar. E, especificamente falando da Revolução Cubana, foi esta revolução que apavorou as elites deste país chamado Brasil. Elites brancas. Sempre bom a gente falar e reiterar que as elites no Brasil, elas são brancas e são racistas. As elites econômicas, né? Sempre bom a gente falar, as pessoas que controlam os meios de produção, as pessoas que mandam neste país de fato, né? Os burgueses, esses são fundamentalmente os que controlam este país. E foi exatamente este pequeno grupo de pessoas, que o Brasil é controlado por um pequeno grupo de pessoas, gira em torno de 70 mil rentistas que controlam grande parte, a maior parte da economia do Brasil, que controla os destinos do Brasil, que determina quem ganha ou perde a eleição, certo? Estamos falando de controle econômico que se manifesta no controle político, e quem desde sempre esteve no controle econômico e político do Brasil foram pessoas brancas racistas. Nenhuma novidade até aqui. Eu estava falando da Revolução Cubana, que foi aqui, acabou enchendo de pavor exatamente esta cúpula burguesa. Por quê? Em 1959, Cuba se tornou, não se tornou socialista, ela terminou o processo revolucionário dela, melhor dizendo, ela terminou um capítulo do seu processo revolucionário. Vocês vão entender porque eu estou falando de Cuba já já. E aí, 2 anos depois, por volta de 61, houve o processo de invasão da Baía dos Porcos, motivada e muito por John Fitzgerald Kennedy, um presidente dos Estados Unidos que, por um acaso, aparece neste filme aqui, chamado 13 Dias, que abalaram o mundo, né, que fala exatamente da crise dos mísseis de 62, que aconteceu exatamente um ano depois, né? Acompanhem a cronologia porque ela é importante. Então, logo após a Baía dos Porcos ser dominada e controlada, a Batalha da Baía dos Porcos ser dominada e controlada e vencida, né, pelos revolucionários de Fidel Castro, Fidel declarou o caráter socialista da Revolução. Quando ele faz isso, o que ele quer dizer? Ele se coloca em pé de confronto com a maior potência nuclear do Ocidente, que era então os Estados Unidos da América. Mas para isso ele conta, obviamente, com a ajuda, com o amparo de uma outra grande potência nuclear, que é exatamente a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, o mundo estava passando por um período chamado da bipolaridade, né? O que quer dizer isso? O mundo estava vivendo o auge da Guerra Fria. Guerra Fria que quase acabou com este planeta, né, exatamente na crise dos mísseis em 62, quando por pouco Estados Unidos e União Soviética, né, não lançam seus mísseis um para o outro. Só que houve uma
negociação entre o então primeiro secretário do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, e John Fitzgerald Kennedy, e as coisas se acalmaram. Porém, se acalmaram entre eles, a princípio. Porém, as repercussões continuariam, particularmente aqui na América do Sul, ainda mais particularmente no Brasil. Por quê? Em 1963, por aí, um senhor chamado Ernesto Guevara de Lacerda, conhecido mundialmente como Che Guevara, esteve no Brasil e recebeu uma grande condecoração do então presidente Jânio Quadros. Essa condecoração é muito importante politicamente. E aí acendeu-se o alerta no seio desta burguesia branca racista do país. Lembrando que aqui trata-se de uma análise fria a partir da perspectiva do panafricanismo, ok? Não é nenhuma análise de cunho marxista, socialista, não é absolutamente. É uma análise histórica, né? Até porque o panafricanismo ele é anticapitalismo e antirracismo, fundamentalmente. E anti-eurocentrismo também, certo? Estamos falando de história aqui. E aí o que acontece? O fato do Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, de caráter socialista, né, que a partir de então era, né, de caráter socialista, ter recebido essa grande condecoração do então presidente Jânio Quadros, deflagrou uma série de movimentos no seio da burguesia brasileira, né, que rapidamente fez com que o Jânio Quadros abandonasse o poder. Né? Disse que forças terríveis estavam, enfim, atuando sobre ele, querendo que ele saísse do poder, etc. E o seu vice, chamado João Goulart, que é adepto de uma visão política mais à esquerda, vamos dizer assim, né? Ele não era comunista, ele não era socialista, ele não tinha nenhuma vontade de fazer uma revolução comunista no Brasil, absolutamente. João Goulart queria apenas fazer justiça social, queria fazer as reformas sociais, políticas e econômicas então necessárias para o Brasil, a fim de alavancar o seu desenvolvimento, reformas que até hoje se fazem fundamentalmente necessárias e que dizem respeito particularmente ao interesse, né, que vai ao interesse da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora do Brasil, historicamente, é negra na sua maioria. Não? Então, acompanhando o raciocínio, acompanhando que vocês são muito inteligentes, vocês estão entendendo que existe um jogo político aí, estava acontecendo um jogo político aí, um jogo de interesses políticos, de interesses econômicos, de manutenção de um privilégio, não só de classe, mas de privilégio fundamentalmente de raça neste país. Então o João Goulart, ele assumiu, né, entre trancos e barrancos políticos, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, estou fazendo um resumo que é fundamental, mas para a gente entender essa questão, ele assumiu a presidência da República. Mas ele assumiu, ele esteve na China, fazendo a visita à China, que eu acabei de falar que tinha, né, em 1949, concluído seu processo revolucionário. E aí ele viu lá as transformações que o Partido Comunista Chinês estava implementando, então, naquele grande território chamado China, e que estava sendo de grande benefício para a classe trabalhadora chinesa. E ele trouxe ideias do Mao Tse Tung para poder implementar alguma dessas ideias no Brasil, mas não fazer uma revolução comunista como Mao Tse Tung, né, e seus camaradas fizeram na China. Não era essa a intenção do João Goulart, absolutamente. Era apenas implementar a reforma de base, como ele propôs naquele famoso discurso na Central do Brasil. E foi fundamentalmente esse discurso na Central do Brasil que apavorou ainda mais as elites econômicas deste país. Né? E aí começaram a falar em comunismo, começaram a falar que o João Goulart era contra a família, que o comunismo é contra a família, que o comunismo é coisa do demônio. Todos esses absurdos que vocês certamente ouviram recentemente na história desse país em 2018. Né? Essas mentiras, isso já vem de longa data, não vem de agora. Que o João Goulart era contra a família. Que família? De que família que estão falando? Das famílias brancas, das famílias burguesas, das famílias que controlam e não querem perder seus privilégios políticos, econômicos e raciais. Né? Então, o João Goulart, ele foi rapidamente deposto por um golpe que foi precedido por uma grande passeata da família com Deus para a liberdade, né, lá em São Paulo. Passeata essa que foi organizada estrategicamente
pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, só que nessa altura do campeonato, o tal do John Fitzgerald Kennedy já tinha sido assassinado em 1963, um ano antes do golpe militar no Brasil, né? Que foi em 64. Então, os Estados Unidos é um país que gosta de matar presidentes. Mas o Brasil não é muito diferente, não, né? Não é muito diferente, a história está aí que não deixa ninguém mentir. Então, o João Goulart, ele foi deposto por um golpe arquitetado por Lyndon B. Johnson, vice do John Fitzgerald Kennedy, que então estava no poder, e que arquitetou esse golpe com as elites, com a cúpula da Igreja Católica, certo? E, não por acaso, eles fizeram essa passeata, né, da família, com Deus, para a liberdade, etc. E fizeram o golpe militar, golpe civil-militar, que teve participação dos empresários, como, por exemplo, de uma nascente Organizações Globo, que em 65 foi fundada para dar apoio total e restrito ao golpe militar, que lhe financiou, né, o golpe militar financiou a Globo via Time Life, uma empresa de entretenimento estadunidense, que financiou a construção, o surgimento, o nascimento, né, das organizações Globo, a fim de que esta organização fizesse corações e mentes de grande parte da sociedade brasileira, e tal qual ela faz até hoje, através de seus programinhas ridículos, diga-se de passagem. E aí, o que aconteceu com o golpe civil-militar que impactou fundamentalmente na vida de pretas e pretos no Brasil? Houve muita perseguição política. Abdias do Nascimento foi para o exílio por conta disso, né? Lélia Gonzalez, uma série de pessoas negras sofreram perseguições políticas. O movimento negro na década de 70 sofreu perseguição política da ditadura militar. Os bailes black dos anos 70, do movimento Black Rio, né, que estavam fazendo um processo de educação étnico-racial no interior dos bailes black, né, mostrando lá os slides do que estava acontecendo nos Estados Unidos, com as grandes passeatas pelos direitos civis, com a descolonização dos países africanos e etc., também sofreram perseguição política da ditadura militar, porque eles tinham medo que tivesse ali uma célula do Partido dos Panteras Negras. Partido dos Panteras Negras, que surgiu em 1966, portanto 2 anos depois, por isso que eu estou falando que a cronologia é importante, 2 anos depois da ditadura militar, graças às ideias deste senhor aqui, Malcolm X, que foi assassinado em 1965, né? Malcolm X foi assassinado em 1965, dentre outras coisas, exatamente por apresentar oposição a John Fitzgerald Kennedy e toda a sua cúpula de calhorda, de pilantras, né? Porque muita gente tem o John Fitzgerald Kennedy como um cara bonzinho, um cara legal, absolutamente. O presidente dos Estados Unidos não pode ser bonzinho, não pode ser um cara legal. E John Fitzgerald Kennedy não era. Até porque em 61 ele estava no poder, nos Estados Unidos, e foi ele quem deu a ordem para a invasão da Baía dos Porcos, não respeitando, logicamente, o quê? A soberania de um país vizinho, que era Cuba. E, obviamente, também tinha pretensões políticas para o Brasil, mas só que ele não teve tempo, porque ele foi assassinado, mas o seu vice deu prosseguimento a essas pretensões políticas para impedir que o Brasil se desenvolvesse. E, obviamente, a parte mais vulnerável da sua população, que é a parte negra, que é a sociedade negra, que é a comunidade negra, né, obviamente ficaria sob forte opressão racial, que estava sofrendo há muito tempo, muitos séculos, e a ideia é que essa opressão continuasse, né, por parte das elites do país. Então, o que houve em 1964 foi que, a partir dali, né, a polícia sofreu um processo de militarização, a polícia foi muito usada para prender e torturar prisioneiros políticos. Não por acaso, muitos desses prisioneiros políticos foram colocados em cadeias junto com prisioneiros comuns, e ali se forjou o embrião daquilo que viria a ser futuramente, né? Então, na década de 70, final da década de 70, futuramente, o Comando Vermelho, né? O embrião estava ali, sendo germinado ali, né? Sendo gerado ali. Mas não porque os prisioneiros políticos tinham tendências criminosas, absolutamente. Porque se misturou prisioneiros políticos com prisioneiros comuns
e ali o Comando Vermelho nasceu a fim, né, como uma organização política. Só que depois ele acabou, vamos dizer assim, migrando para um outro tipo de organização que não tinha rigorosamente nada a ver com o combate ao capitalismo, e sim o Comando Vermelho ele logicamente, como vocês sabem muito bem, um braço do capitalismo a fim de manter também a comunidade preta sob pressão nas comunidades, nos morros das favelas. E aí, posteriormente a isso, né, como o crime organizado cresceu, se expandiu e migrou para as comunidades, para os morros e favelas, graças a esse processo de fortalecimento do capitalismo, né, e fortalecimento da concentração de renda nas mãos da burguesia, nas mãos da classe burguesa, fundamentalmente branca e racista, enquanto grande parte da classe trabalhadora, fundamentalmente preta, estava passando fome, né, foi que essas comunidades começaram a ver crescer nas suas entranhas, né, nos seus lugares, essas figuras, né, que depois vieram a ser conhecidos como Comando Vermelho, Terceiro Comando, etc. E aí, para combater, entre aspas, que não foi para combater rigorosamente nada, né, essas organizações, né, criou-se a famosa UPP, né, Unidade Polícia Pacificadora, mas que não tem rigorosamente nada de pacificadora, até porque, como diz Malcolm X, o grande Malcolm, né, a presença da polícia nos bairros pretos é como se fosse um exército colonial de opressão, e exatamente é. E o Malcolm disse em 1962, um ano antes de John Fitzgerald morrer, que os bairros negros, essa foi a frase dele, os bairros negros, porque lá nos Estados Unidos tem muitos bairros negros, né? Os bairros negros são os mais patrulhados, né? E também são onde você verifica o maior índice de criminalidade, né? Os bairros negros são os mais patrulhados. Tem mais policiais que qualquer outro bairro e ainda assim tem mais crimes que qualquer outro bairro. Como pode ter mais policiais e mais crimes? Como? Isso significa que a polícia está envolvida com os criminosos. Essa é a frase de Malcolm X. É uma frase que ela é atual até hoje. Exatamente porque a presença da polícia através da UPP ela é uma continuidade da ditadura civil-militar, só que agora nas comunidades, nas favelas e nos morros, particularmente aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que a polícia militar ela foi criada única e exclusivamente para recapturar escravizados fugitivos e ela oprime fundamentalmente a comunidade preta em outras partes do país, né? E ela se fortaleceu muito durante o período do regime militar, que durou 21 anos. Mas para os pretos e pretas de morros e favelas, a ditadura militar nunca acabou. Nunca acabou. Infelizmente ela continua, família. Então, família, feita essa breve análise aqui, hoje é um dia de luta, de reflexão, de conhecimento e de entendimento de que ditadura nunca mais. É preciso acabar com isso. É preciso acabar com as UPPs. É preciso acabar com a presença da polícia nas comunidades, porque elas fundamentalmente não servem aos interesses da comunidade preta em hipótese alguma. Ok? Porque a polícia ela foi criada, como está na porta, né, dos seus carros, para proteger e servir. Proteger e servir. Proteger a propriedade privada e servir a burguesia racista. Ok, família? Lembrando a vocês que eu tenho um curso livre de História Geral da África. Quem tiver interessado, só me procurar lá no meu Instagram, no meu Facebook também, Jorge Nascimento, lá no meu Facebook, no Instagram, @jorge.pan_africano. Venham fazer o curso, que vocês com certeza vão gostar muito de aprender a história da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Hotep, estamos juntos sempre, África no Centro.